Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa no YouTube e nas plataformas de áudio para você que gosta de consumir o conteúdo do Giro Total no formato podcast, com o retorno dele, Chico Lins. Tudo bem, meu querido? Bom estar de volta. E aqui, tecnologia toda incorporada ao nosso programa, gostei. Claro, pela participação dos meus queridos amigos Rodrigo Faraco e Jéssica Total, também chamada Jéssica Sescon. Grande Chico Lins, depois de uma temporada europeia, e, enfim, grandes viagens, grandes passeios, a gente tava ali... Tá morrendo de saudade de vocês. Tava bom, mas eu tava querendo voltar já. O meu pai que sempre diz, viajar é bom, voltar para casa é melhor ainda. Coisa linda, bem-vindo de volta aí, Obrigado, viu, Chico Lins? obrigado. Além do Chico Lins, né, vou deixar a Jéssica por último hoje, porque Rodrigo Faraco, nosso representante dos catarinenses no Catar. Rodrigão, parabéns, viu, cara? Em público aqui, gostaria de te dar os parabéns pela sua escalação merecidíssima. Cara que é uma referência pra todos nós aqui e arrebenta lá pela gente, a gente tem certeza A disso. gente vai chorar de novo. Se tu Vamos- Não, a minha cota de choro já foi no... Valeu, obrigado César, obrigado. Agradecer de uma forma geral, né? Porque o que eu recebi de mensagem, gente feliz por eu estar sendo escalado para essa missão. Agora eu quero dizer o seguinte, para começar o programa, né, Jéssica, a gente tem que registrar aqui. Quando o Chico estava fora, eu dizia, ó, o programa está aqui, o Chico, precisamos que o programa... Eu vi o programa, tá? Na verdade, eu falei pro Chico que toda essa melhoria na estrutura é pra suprir a ausência do talento dele que estava fora. Então a gente Por tem que melhorar no favor, equipamento. editor, me filma aqui. Coisa linda. Mas, Que cara, bom que o Chico voltou, né? Agora... não, agora estamos lá em cima, Mas Antes Dudu Machado teve aqui, teve mais um, Dudu. o Heitor... Não, Heitor e Dudu, certo? é, Nas os dois semanas. Machados. Né? Agora É que a gente é muito afetado pela tua ausência também. É. A Não, gente não isso- conseguiu, a gente se desconcentrou, não conseguiu fazer um bom programa. eu imagino. Complicado. Eu vi os dois programas, vi como vocês estavam chateados com a minha ausência. Infelizmente, o clima ótimo, né? Porra, cara, um bolo de aniversário, Coca-Cola. Eu quase que não voltei. Não, Chico, sentimos muito a sua falta, não seja injusto. Jéssica Sescon, tudo bem? Mais um giro. Tudo bem, César, Chico, bem-vindo de volta, o Faraquinho aqui. Da Copa já falei diversas vezes, inclusive pro Faraco, então estamos todos ainda num clima de festa por causa desse nosso projeto aí que a gente lançou. Então, e também numa semana agora de tanta coisa pra gente falar de Figueira e Avaí, né? Notícias correndo do Avaí, Figueirense, uma decisão pela frente, então vai ser um baita giro total. Show de bola, mais um baita giro total, então vou chamar o tapa do Faraco pra gente dar o início nos trabalhos. Diga. Vamos lá. Claquete, roda a vinheta. Ó, lembrando pra vocês a hora que o momento que o Chico mais gosta, deixa o seu like se você ainda não deixou. E se sim, você estava com saudade? tem que fazer uma figurinha Não. do Chico aqui, né? Vamos fazer, Isso, vamos fazer. E se inscreva no canal da CBN Floripa se você ainda não é inscrito pra dar uma moral pra gente e pro conteúdo do Giro Total. E siga a gente lá no Spotify se você não segue ainda. Eu tenho uma figurinha do Chico massa pra te mandar. Ah, é. Pô, por favor, compartilha no grupo Vou lá mandar. que eu já Tem espalho. Tem até figurinha e gif, se tu quiser. É, pô, Tem queremos. as duas queremos. Aquela versões. minha do Vasco, né? Sempre ser aquela, né? Ele adora. Por que tu imaginou que era essa? Não, porque eu conheço o Faraco. É. Ele não aceita eu ter jogado no Vasco da Gama sendo flamenguista. Eu tinha que ganhar dinheiro. Não, essa discussão Faz um bom dinheiro. Mercenário. essa discussão a gente não vai trazer aqui pra mesa, né? Pro fórum, né? É porque ele é vascaíno, né? Ah, sim. Ó, como a Jéssica bem Colorado. adiantou, a semana tá pegando. A gente tá gravando numa terça-feira, momentos após o anúncio ontem da saída do Eduardo Barroca, do comando do Avaí, e da chegada do Lisca Doido. Eu espero que o produtor desse programa tenha colocado dentro desse pote esse assunto. Eu não sei. Eu começo? Deixa o Chico. Chico chegou de viagem, Vai lá, Chico. Eu ponho um óculos. ainda com jet lag. Tá bom o som assim, eu falando alto, porque eu tenho maneira de falar assim. Tá bom? Tá bom. É pra você pegar o quê? Nem disfarça, mano. Ó, loucura. Sai Eduardo Barroca e chega Lisca Doido. Comentem a mudança de rumos no Avaí. Chico, começando por ti que a gente tava com saudade. Primeiro, antes da gente falar do Lica, a saída do Barroca, do Lisca. Lica Doido.
saída do Barroca foi no momento certo, o Avaí demorou, você era a favor do trabalho ter ido até o final? Vamos lá. Barroca, eu acho que foi um dos bons treinadores que passaram aqui. Vamos lá. Agora sério. O Barroca foi um dos bons treinadores que passaram por Florianópolis nos últimos anos. A gente, né, vislumbrou uma maneira diferente dos nossos times jogarem uma Série A de Campeonato Brasileiro contra orçamentos muito maiores e essas coisas. O Avaí, em determinado momento, principalmente no começo do campeonato, deixou a sensação que ele poderia jogar daquela maneira, um pouco mais corajoso, de maneira mais corajosa, jogando mais no campo do adversário, tendo mais a bola e conseguir o grande objetivo, que era a permanência. Mas só que eu acho que em determinado momento se perdeu um pouquinho, que o Avaí começou a ser marcado, conhecido pelos seus rivais, e faltaram alternativas para esse desenho tático do Barroca. E ele se perdeu nessa insistência nesse desenho, né, e também na questão das trocas no segundo tempo. Eu acho que são dois elementos que o Barroca vai ter que melhorar na sua carreira, porque ele vai fazer um bom trabalho. E acho talvez que o Barroca não seja um treinador, com todo respeito ao Avaí, para os objetivos do Avaí. É uma permanência, um jogo um pouquinho mais equilibrado na parte defensiva, e talvez ele necessitasse um elenco um pouco mais de qualidade técnica para fazer o que ele imaginou. Então, acho que era o momento da troca, a diretoria acertou, talvez até tenha demorado um pouquinho, depois do jogo do Juventude, eu acho que já deveria ter sido trocado. E agora vamos ver a alternativa Lisca, né? Eu não gosto de chamar Lisca doido porque eu critico muito essa coisa, esse folclore do Lisca. Eu acho que ele tem que se reivindicar como treinador, como um bom treinador, e não como um cara folclórico que põe a cabeça do mascote quando o time faz o gol. Então, eu acho que é uma oportunidade grande pro Lisca, e para o Avaí, dos nomes que foram ventilados, eu acho que é o perfil mais adequado para o momento. Ô Chico, mas assim, em cima do que você acabou de falar aí, tirar o doido do Lisca não seria talvez tirar a característica que trouxe ele até aqui, principal? A carreira, sim, mas a carreira do Lisca estacionou ou tá de vento em popa? Estacionou, indo para baixo. Qual foi o último grande trabalho do Lisca? Foi no Ceará ou no América Mineiro? Aliás, os dois grandes trabalhos do Lisca, ou bons trabalhos do Lisca, foram no Ceará. Depois disso, ele não fez mais trabalho em lugar nenhum. Eu acho que essa questão folclórica atrapalha mais do que ajuda na condução da carreira dele. E claro, o torcedor do Avaí está dizendo, não, vai fazer o gol. Aí ele tem essa energia, a Jéssica falou isso hoje no debate diário. A gente coincide que talvez seja esse perfil que o Avaí esteja precisando. Mas eu acho que ele precisa chamar a atenção mais pelo seu trabalho, né, como treinador, que a gente tem informações que é um bom treinador, de treino de semana, né, e também de jogos, e marcar, deixar na memória do torcedor, na memória da imprensa, da crítica, que ele é um bom treinador e não só um cara que para apagar incêndio, que põe energia, que é engraçado, que sobe no alambrado quando faz um gol. Tá certo, muito bem explicado. Jéssica Sescon, a chegada do Lisca te agrada? É um nome que te traz esperanças? Ô César, eu acho que do que tinha hoje no mercado brasileiro e também pensando no que é que o Avaí precisa agora, né? Eu acho que o Lisca ele acaba se enquadrando muito bem ao que o Avaí está precisando, a proposta, né, desse Avaí agora, que é de escapar do rebaixamento. Fazendo só uma contextualização. Não acho que o Avaí deveria ter desligado o Barroca. Sei que essa é uma opinião impopular e sei que no Twitter eu já tive esse feedback que é impopular, mas entendo a decisão do Avaí, da direção do Avaí. A pressão é muito grande e quando se fala em cair para a Série B, isso soa muito mal, né? Isso aflige o torcedor. É um cenário muito cruel para o torcedor que o torcedor não admite. Então, se a direção ficar conectada com isso e de fato a pressão vem, é claro que a direção vai desligar para tentar trazer alguém que salve o Avaí do rebaixamento. Então não acho que é errada a decisão do Avaí. A minha opinião é que um treinador como o Barroca, que tem uma filosofia de jogo, tem um trabalho sério, tem treinamentos bem feitos, ele precisa de mais tempo para dar um resultado a médio e longo prazo. Principalmente a formação de um elenco que tem a ver com a característica dele. Esse elenco do Avaí não foi formado para ele, foi formado por Claudinei Oliveira. E os reforços do meio do ano ainda não mostraram, a grande maioria não mostrou a que veio. Então,
Nesse contexto todo, acho que o desligamento é compreensível. Não vou condenar a direção do Avaí por fazer isso. E o Lisca vem para trazer aquilo que estava faltando a esse Avaí, que era um Avaí que tinha teoria, era bem treinado, a gente via que o time sabia o que tinha que fazer, mas faltava um detalhe, faltava algo a mais. Em relação, principalmente, ao setor ofensivo. É um time que estava perdendo gols muito fáceis, tomando gol numa bobeira. Então, isso já é uma questão de mentalidade, de energia naquele ambiente. E eu acho que o Lisca vai agregar muito nisso. Vai trazer essa força, essa perspectiva de confiança, e a torcida vai comprar isso. E o time vai comprar também, e se engajar em busca desse resultado de 12 jogos, que é permanecer na Série A. Só não acho que o Lisca vai trazer talvez um estilo de jogo a ser perpetuado, a ser continuado, mas isso daí já é uma discussão lá pra frente, né? Nesse momento eu acho que ele vai trazer o que o Avaí tá precisando. O Faraco, como o Chico disse, o Lisca não acerta um trabalho aí já tem um bom tempo, né? Inclusive acabou pedindo para ser desligado pelo Santos. A diretoria daria para ele, se não me engano, até o clássico contra o Palmeiras. Ele preferiu sair antes por achar que o trabalho não estava evoluindo. O que pode fazer a torcida do Avaí crer que aqui as coisas vão ser diferentes? E outra coisa, como vai jogar o Avaí do Lisca? Ex-doido. Vai jogar em função do resultado. Isso aí, para mim, tá muito claro. Independentemente de perfil de time, se vai ser mais ofensivo, mais defensivo, se vai ter mais marcação ou mais construção, vai jogar em função do resultado, de tentar sobreviver dentro da competição. O que pode dar confiança para o torcedor do Avaí? Nada. Eu acho que o torcedor ele vai confiar na mudança, ele vai confiar no novo momento. Então ele vai guardar a esperança. Porque não há nada que a gente possa dizer assim que garanta ao Avaí os pontos necessários, que o Lisca vai dar os pontos necessários para o Avaí ter sucesso na sua missão, que é ficar em 16º no Campeonato Brasileiro da Série A, porque desde o início sempre foi, né? Ficar em 16º. Então, claro, é uma missão dificílima. Agora, eu acho que o Lisca tem o perfil que o Avaí precisava nesse momento. Se você fosse pensar, você vai trazer o Lisca para o início de temporada. Não. Acho que o perfil do Lisca ainda é esse perfil, de um treinador que chega com um motivacional forte, tentando mudar o ambiente, trazendo algumas ideias diferentes, para que ele possa ter um resultado imediato. Porque o 12 jogos não é longo fôlego. Aquela fórmula que dá resultado imediato pode ajudar muito o Avaí. Então, se ele tiver aí uma arrancada de 3 vitórias, já muda. Fato novo, né? Isso, já muda o cenário. Então é isso. E como a Jéssica falou, eu não vou condenar a diretoria do Avaí por tentar. Ela precisava tentar. E o trabalho do Barroca estagnou, está claro, né? Ele teve um decréscimo no finalzinho do turno e a repercussão na sequência para o retorno foi muito ruim. Tanto é que se você comparar o turno com o retorno, você vai ver que o turno o Avaí teve um desempenho, no retorno outro completamente diferente. E a fórmula era a mesma, as ideias eram as mesmas, e o negócio não estava mais andando, não estava mais evoluindo. Então acho que chegou o momento mesmo de você tentar uma nova ideia, de você tentar essa sobrevivência, que para um clube como o Avaí é tudo, né? O Avaí, ele teve acesso em 14, queda em 15, acesso em 16, queda em 17, acesso em 18, queda em 19, permaneceu mais um ano 20, acessou em 2021 e está lutando para tentar um segundo ano na Série A, que seria inédito aí nos últimos anos. O que ele fez nesses anos? Ele manteve trabalhos? Ele manteve trabalhos até o limite. Mas ele, comparado com outros clubes, Jéssica, o Avaí até teve uma média de treinadores mais baixa. E o Gilson Kleina, ele só foi tirado no limite do limite. Faltando 4 jogos. E as últimas rodadas mantiveram o Avaí na briga para permanecer na Série A. Faltou 2015. Faltou um gol, na verdade, né? E a própria demissão do Barroca não pode ser chamada de precipitada, né? Não, ele teve muitas tem uma coisa Em 2017 o Claudinei fez temporada inteira. 2019 não, aí já foi um negócio bem estranho, né? Mas tem uma coisa. Mas esse treinador que chegou para evitar do rebaixamento, ele evitando ou não, ele continuou depois por mais tempo? 2015? Não, 2015 foi o 2015 foi Raul, interino, foi o Raul. Foi o Raul, pegou. 2017 o Claudinei terminou e caiu. E Mas 2019 caiu também foi por o um gol, Evandro. por um o Evandro ponto. ficou muito tempo, né?
insistiram bastante com o calça colada, lá como é o nome dele? O Valentim. Valentim. Calça colada. E parece. Clark Kent. E aí Fala. desistiram e o Evandro ficou até o final. Então não era técnico para virar o Mas ano. tem uma coisa importante nessa troca, e no momento da troca, é que você não dá para olhar para o Avaí e dizer, ó, isso é uma terra arrasada, não tem trabalho, não tem nada que dê para aproveitar. Eu acho que precisa corrigir, coisa que o Barroca não teve essa clareza, não sei se é essa leitura, mas tem algumas coisas positivas nesse time do Avaí. Sabe? Sim, claro. Eu acho que o que o Lisca precisa dar a esse time é uma consistência defensiva maior, coisa que o Barroca não conseguiu. Mas agora não é chegar o Lisca e dizer, olha, vamos mudar tudo que estava acontecendo aqui. Mas tu acha que o Lisca é um continuista ou que ele vai querer dar a cara dele pro time e vai mudar vai tudo? quebrar as coisas aí. Defensivamente ele vai ter que... porque senão não teria por que o a troca. perfil dele é chegar e Chutar o banco. Não ser radical. Resumindo a história, assim, eu acho o Barroca fazia um bom trabalho, tá? O time era bem treinado e competitivo nos jogos. Sim. Tinha algumas lacunas, problemas que apareciam em todas as partidas. Agora, a questão é a sobrevivência. Por isso que eu estou dizendo, o Avaí tem esse direito de tentar sobreviver, de tentar trazer um cara que vai agregar uma ideia e tentar fazer o Avaí mais forte do que ele estava sendo. Então eu não condeno o trabalho do Barroca, de maneira alguma. E o Barroca, a gente espera, né, cara, que trabalhos e perfis como o do Barroca ainda façam grandes trabalhos, porque a gente quer ver times jogando com esse tipo de proposta, né? O Barroca, até a gente tava comentando antes, acho que foi fora do ar. Eu já não sei quando que a gente tá falando no ar ou fora do ar. A gente tá mais no ar do que fora. Por isso mesmo. Mas o Barroca, ele é um treinador que talvez se ele tivesse um time com maior potencial técnico e cognitivo, talvez ele se dê muito bem. Porque o futebol dele é um futebol de alto nível. Né? As ideias são muito são boas, boas. só que tem que ter gente para executar. Né? E talvez existir essa desconexão do que o Avaí pode fazer hoje, várias vezes a gente falou isso, e do que ele queria do Avaí. Entende? Foi o treinador que eu vi nos últimos anos no Avaí fazer mais com menos. Isso é verdade. Também acho. A única falha dele talvez foi isso, de talvez entender, não vai dar pra fazer esse jogo. Eu vou ter que dar um passo atrás e ter uma fazer leitura algo do mais cenário, simples. né, cara? Chegar e E falar dentro desse, até a gente usou esse termo, desse romantismo do Barroca, entender que o futebol ofensivo, o futebol vistoso, né, que é legal, que dá até... O Avaí jogou muito bem contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Inter, contra o Corinthians no segundo tempo, lá no nós começo vimos do grandes campeonato. jogos na ressacada. Mas que para fazer esse jogo, você precisa ter um equilíbrio defensivo, um equilíbrio como time. Mas é que aí exige Isso ele não jogadores. corrigiu. Isso ele não corrigiu. O Avaí é um dos times mais que sofre mais gols, mais goleados. O que eu acho... Ele não conseguiu corrigir. Não conseguiu. E o Barroca caiu, o curioso da história, o Barroca caiu no último jogo contra o finalista da Libertadores empatando. E fazendo um grande primeiro tempo. Mas sabe que é que eu acho que já ali já tinha E esgotado com o a time chance... titular, hein? Porque só não veio o Vitor Roque. Sim. Eu acho que ele tinha esgotado a chance dele mudar, entende? Tipo, de Sim, novo tu sim, não mudou, sim, sabe? Sim. E porque a minha crítica, assim, mais forte em relação ao Barroca é que ele queria aquele sistema de jogo e era aquele. E às vezes ele não seria menos genial se ele tivesse só alinhado os volantes, feito um 4-4-2, sabe? Feito 2 linhas de 4. Ele não seria menos genial. Mas talvez ele pense, não, pra eu ser o treinador que eu almejo ser, eu quero um sistema de jogo assim. E era algo que o Avaí não Mas comportava. uma coisa que a gente tem que, para terminar o assunto Barroca, que a gente tem que elogiar. Ele tem as convicções dele, eu acho isso ótimo. Né? Às vezes a gente pode até achar que é um pouco de teimosia, mas ele tem uma ideia de futebol legal. E ele é um excelente treinador. Assim, eu acho que ele vai dar grande, vai dar bom treinador. E é isso que a gente acha que todo mundo coincidiu. Um elenco melhor e um time que não tenha as exigências que tem o Avaí, eu acho que ele pode fazer e se consolidar como um dos bons treinadores do Brasil. É isso aí, Chico. Que assim seja, cara. Todo sucesso aí para o futuro da carreira do Eduardo Barroca. E você pode deixar nos comentários aí se você acha que ele foi demitido em boa hora e o que você achou da chegada do Lisca no comando do Avaí. Não, desculpa, o Sport ganhou do Tottenham, 2-0. Informou. Que é isso, Rodrigo, Liga dos Campeões. Informação, 2 pontos. Gol do Jardel. Eu tô tão traumatizado com Bayern e Barcelona que não começou, já pensei que tinha gol do Bayern.
Enfim, deixa aí nos comentários e o Avaí vai ter a sua primeira chance de testar o novo treinador aí no próximo sábado às 4h30 contra o Atlético Mineiro. Já chega com uma pedreira o Lisca. Pô, tô louco pra falar Lisca doido, agora tô com vergonha de falar. Não, pode falar, cara. Personalidade. A Lisca crazy. É o crazy Lisca. louco. Próximo tema, por favor. Quem tirou o primeiro? Chico? Ó, vamos Chisco. ver. Chisco Lins. Chisco. Chico, Chico Lins. Chico Lins. Chico Lisca. Chico Linsca. Chico Linsca. E Bobisca. Você está morrendo de saudade de mim, eu sei disso. É só da boca pra fora, gente. Bora lá. Axé. Figueirense pega o Vitória em Salvador depois da derrota na Curuzu. Como vencer fora de casa? Jéssica Sescon, Nome esse feio, time né? não ganha fora de casa nem a... Por causa Melhor do que prefixo? Bundesliga. Por causa Bundesliga. do prefixo ou do sufixo? Isso é piada interna. Sufixo, zu, claro. Zu. Curuzu ou Bundesliga? O que é... Prefiro o Curuzu. A Bundes é um pouco mais... um pouco menos indecente. Bundesliga acho feio. Curuzu é simpático. Enfim, sexta, vamos Quinta lá. série. Acabou o programa. Jéssica Sescon, esse time do Figueirense não ganha fora de casa, né, filho? O que acontece? É controle da mente. Né? Impossível, meu Deus. Tentou. Tá. Figueirense. Ganhar fora de casa. Olha, se o Figueirense jogasse na Bundesliga, capaz. Eu acho que existe um problema entre o prefixo e o sufixo do Figueirense. É uma questão de mentalidade, né? O Figueira não tem alguma coisa que quando o Figueirense entra mais pra estudar o jogo, o Figueirense não consegue ajustar a sua intensidade. Acho que é isso, sabe? Confunde a intensidade que tem que ter em campo com permitir o adversário propor o jogo, né? E quando... Para de rir. Tô quieto. Eu vi aqui, ó, do meu ladinho. Visão periférica, cara. Pô, tá. Eu tenho uma baita visão periférica. Chamar ela pro meu time. Pô. Agora, pra fazer aquela inversão de 3 dedos, pô, é perfeito. Então eu acho que é uma questão de postura do Figueirense, principalmente em relação... Fazendo nada, Para, cara. pô! Tá, vai parar. Aí vocês cortam e a gente reinicia, tá? Tá. É uma questão de mentalidade, assim. Eu acho que contra o Vitória é entrar jogando pra cima, como acontece no Scarpelli. Ela cortou o comentário pra não rir. Fala. Para, Não, eu tô aqui bem sério. Eu também, cara. Não tô entendendo. Inclusive, Falcatrua, ó, tá Falcatrua. gravado, eu fiz até cara de sério ali na gravação. Viu, assim. 3 câmeras. Tá bom, é que eu já sei o cantinho do teu olho quando tá rindo. Ó, Fanaco, vamos mudar a abordagem, então vou ver se a gente dá sequência aqui, ó. Essa perna norte-nordeste do Figueirense começou com a derrota para o Paysandu lá na Curuzu, na cidade prima irmã da Bundesliga. Belém do Pará. Belém do Pará. Com um clima de Libertadores old school, né, cara? Aquela Libertadores das antigas ali, com pedrada no ônibus, barra brava, tropa de choque na beira do campo. Você acha que o Figueirense, uma das dificuldades do Figueirense, além das que a Jéssica trouxe aí, da intensidade e tudo mais, dessa dificuldade fora de casa, tem a ver também com não saber se adaptar às circunstâncias mais raízes, vamos dizer assim, da Série C? Não, eu acho que não. Acho que é uma questão mesmo, como a Jéssica falou, mentalidade. O Figueirense não se achou fora de casa. E aí ele não tá conseguindo transportar o jogo dele de dentro de casa, que é o jogo agressivo, confiante. Aqui é a nossa casa, aqui é o Scarpelli. Que eu acho que é muito mais até do que a presença da torcida, que também faz uma diferença danada. Mas o Figueirense poderia ter tentado algo diferente nesses jogos. Eu fui a favor, né, de o Figueirense fazer um jogo mais estratégico contra o Paysandu, queimei a língua. Porque o Figueirense tentou fazer e foi absolutamente incompetente para fazer. Sim, porque você viu o Figueirense no meio do caminho. Ele nem foi agressivo, nem foi defensivo. O que ele fez? Nada, o Paysandu fez pouca força para vencer o jogo. Então, se é para ser assim, vou com ela. Então, vamos jogar em cima. Vamos jogar agressivo. Faz uma hipnose nos jogadores. Estamos no Scarpelli. Sim. E vai para cima dos caras. É mais uma decisão que o Figueirense tem.
Por isso que eu falei um pouco sobre isso, de tipo, cara, tentar esquecer o fator externo, cara, começou o É, jogo, mas 11 eu contra entendi 11, que as dimensões são era as a mesmas. pressão da Vamos jogar torcida, igual, entendeu? Não, acho que não é a pressão da torcida, é mesmo o mental do Eu não time. acho que é o externo ser em termos de estar jogando fora de casa, a torcida, eu não acho que é isso. Eu acho que é uma questão da postura que o Figueirense entra. Tipo, quando ele tem que permitir o adversário carregar a bola, ele não sabe qual mais... Ele se perde. Quando é que a gente tem que dar o bote? Quando é que a gente tem que ser agressivo na marcação? Até onde a gente permite? Qual a nossa postura em campo? Porque essa postura era uma postura média, até o Júnior Rocha falou. Mas nessa postura média, não tinha nenhum encaixe de marcação. Então, quando o Figueirense dava conta, o Paysandu já estava muito perto do próprio gol. Então, é um time que, de verdade, não sabe jogar se não for encaixando a marcação lá em cima. E deu muitos espaços, né? Marcou longe. Deu muito espaço. Ô Chico, você acha que tem a ver também com essa ausência do Bassani, que vinha jogando muito bem agora nessa reta final, e agora o Figueirense volta àquela moda antiga com o Oberdan jogando de segundo volante, não de primeiro volante, e aí você, coincidentemente, teve o Zé Mário fazendo uma das suas piores partidas, né? O Zé Mário que foi um dos destaques quando o esquema era assim. Bom, o Bassani faz falta. Não que seja a causa né, do problema do Figueirense, né, da péssima atuação. Até porque com o Bassani, fora de casa, o Figueirense também fez jogos ruins. Né? Tem uma questão de mentalidade emocional, tem a questão do campo, que eu acho que não justifica, mas o Figueirense é um time de toque de bola e fica muito inseguro quando o campo não permite. O campo era muito ruim mesmo, vamos falar. Sério, o gramado horroroso. Então isso dificulta a maneira de jogar. O que agora, o Rodrigo usou uma expressão, ficou no meio do caminho. Não defendeu, não atacou. E se o Paysandu tivesse um pouco mais de qualidade, um pouco, não precisa ter muita, ele faria uns 2 ou 3 gols. Mas bem, porque ninguém estava marcando ninguém, cara. E outra coisa que eu não admito, e até o Júnior Rocha usou a expressão, fiquei irritado. Eu fiquei irritado vendo o jogo. Por quê? Até mesmo como ex-atleta, meus times jogavam mal, eu não sei o que, eu jogava mal, mas o que parecia que o Figueirense estava jogando o primeiro jogo de um pontos corridos de 38 rodadas. Era decisão, e na decisão você tem que colocar, no mínimo tem que competir, no mínimo tem que ganhar as divididas, ou chegar nas divididas, não é ser desleal, chegar para ser expulso, essas burrices que o jogador faz. Não, é competir. Competir é diminuir, a hora de ter a bola, jogar, ir para cima, personalidade. Isso o Figueirense não teve. Então, quer dizer, se irritou o Júnior Rocha, irritou todo o torcedor alvinegro e me irritou. Porque o Figueirense, a postura do Figueirense não era quem estava decidindo, jogando um jogo tão importante como aquele. E matematicamente, esse resultado era importantíssimo, né, Chico? O ABC tem 8 pontos na primeira colocação, o Figueirense com 6 com essa derrota, o Vitória com 5. Parem a contagem. Stop the count. Stop the count. E o Paysandu, que estava morto. Da eleição dos Estados Unidos, entendeu? Eu entendi, tá, Faraquinho. E o Paysandu... Eu demorei um pouco pra linkar as referências, mas enfim. E o Paysandu, que estava praticamente eliminado, foi ressuscitado pelo Figueirense agora. Tem um lado bom, né? Porque o Paysandu agora joga contra o Paysandu passa a ser ABC, aliado. E aí tem a possibilidade, quer dizer... Porque o Paysandu ganhar nessa próxima rodada não é ruim pro Figueirense. Não. Então o Paysandu... Desde que o Figueirense faça o resultado dele. Não é Vai ter um Paysandu que não torcedor podia ganhar. Não, o ABC não pode ganhar. ABC. Porque assim, se o ABC ganhar e o Figueirense perder, O Figueirense perdeu. aí o Figueirense entra na última rodada. Mas aí o sem Paysandu vai jogar depender contra o dele Vitória. O Paysandu vai jogar contra o Vitória. Não, mas não teve um torcedor do Figueirense que falou pra ti que entre empatar com o Paysandu se perder era melhor perder? Sim. Por quê? Porque aí o Paysandu se mantém vivo e vai até a última rodada contra o Vitória vivo. Isso. Pra tentar ainda uma luta de uma última vaga, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, sim, o Paysandu passa a ser aliado do Figueirense. Que o Figueirense pode ter um confronto direto de vaga na última rodada contra o ABC em casa. E aí ou o Figueirense ou o ABC. Não sei Melhor- se eu entendi bem. Eu tô aqui como mera espectadora. Não, é uma combinação de resultados, Assim, ó, é isso aí. O Paysandu joga com o ABC agora. Se verde é azul, azul é amarelo, vermelho é verde. Ó, Quem vai explicar isso é Eduardo Samarone, que está comentando agora. Não, eu todas as explico pra vocês. possibilidades. Se o Paysandu joga com o ABC agora. Se o ABC não ganha, se dá ou vitória ou empate, vem pra última rodada o Figueirense só dependendo das suas forças. Vai jogar contra o independentemente Mas o Paysandu ficaria com resultado chance do ainda. jogo contra Mesmo o que Vitória. perca, Mesmo que perca. Mas o Paysandu ficaria com chance ainda também? Ficaria com chance com 4 pontos. Aí só com vitória que ele ficaria com chance.
É isso que eu tô dizendo. Mas aí, Chico, não interessa mais o último jogo. Interessa nesse. É, porque daí o Tá Figueirense... projetando tendo o aberto- Figueirense ter chance na última rodada. E o confronto direto Na, dele na ser... pior, na pior das hipóteses, o Figueirense jogar em casa para decidir a vaga. E com o seu resultado definido, Sim, independentemente do outro. Mas fazendo uma decisão direta com o ABC. Tá, e não com o Vitória que teria... agora Pra entendi. resumir, Vitória a nem gente contra o tem que Paysandu. torcer pro Figueirense e deu. Se o Isso. Figueirense Mas- ganhar ou empatar... mas não, antes- pode pôr. mas antes Captei torce- vossa, captei para, vossa Chico, mensagem, amado não entendeu mestre. nada. Mas antes torce pro ABC não ganhar o seu jogo contra o Paysandu. Tá Sábado. Tá Por bom, enquanto é falou, sábado, tá né? falado, é isso aí. Seu Rolando Lero, Captei vossa mensagem, amado mestre. próximo tema, e você deixa aí nos comentários qual a estratégia melhor, além do Figueirense ganhar o jogo contra o Vitória, né? Que isso é imprescindível para que o Figueirense se afaste do rolo aí que tá Aí um virando abraço. esse grupo B Aí um da abraço. Terceirona. Ganhar o jogo dele, tá tudo certo. Se ele ganhar do Vitória, ele vai pra final. Aliás, o Figueirense não Vai. vence um jogo fora de casa desde o jogo contra o Brasil. Brasil, aliás, o único jogo que o Figueirense ganha fora de casa, e isso envolve tudo que a gente falou, personalidade, maneira de jogar, não sabe jogar esperando, não tem saída de contra-ataque, isso mostra os números. Vou te dar outro dado, então. O Figueirense só perdeu um jogo fora de casa Também empatou na tudo. primeira fase. Foi contra o Foi Vitória. contra o Vitória. É. E ele perdeu 2 já na segunda fase. Então, isso cria um alarme diferente, né? Saberemos. O jogo do Figueira é sábado Domingo. também? Domingo. Tá sabendo? Às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde lá no Barradão. Com transmissão da NSCTV. Ah, é verdade, com Isso. transmissão da NSCTV Isso para a aí. Grande Florianópolis. Tem que assistir na NSC e ouvir na CBN. Não, imagina a NSC e escuta aqui com ele. É o Fará que tá na. É o Fará que tá na televisão? Fará. Não, imagem Pode lá, ser. mas daqui a. Olhem o Faraco, Que escutem. o comentarista lá não. Ora, pois. Esse pois ficou meio carioca, né? Eu não sei fazer em pois. português. Só carioca. Propus. Abel Ferreira abre processo contra jornalista que o chamou de colonizador. Pode isso? Pode isso, seu Rodrigo Faraco. Eu acho que é um exagero do Abel Ferreira, porque quem está exposto e se posiciona também está sujeito a críticas. O que aconteceu no caso foi uma crítica a um posicionamento do Abel, que eu vi a entrevista. Eu também acho que o Abel se posicionou meio como eu vou ensinar para vocês. Foi uma entrevista pós-jogo, de um desses jogos, ou do Brasileiro ou da Libertadores. E aí houve uma crítica do Mauro César dizendo que a posição dele era como se fosse o colonizador. Não foi sobre a indisciplina do Gabriel Verón? Do Verón? Eu Foi não- sobre. E que aqui ele falou que era uma questão cultural. Isso, tal, isso, não com as sei o aspas. Que quê. aqui no Brasil os jogadores Isso, isso foi isso aí. Eu tô com as Quer dizer, aspas dele aqui. Só que ó. assim, ó, isso aí acontece no Brasil, acontece em Portugal, acontece na Espanha, na Argentina, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Tem E gente o que Mauro até tem gente que comparou tem- com o Grealish. Se ele treinasse o Grealish no Manchester City, seria fazer esse tipo de tem comentário. gente que tem boa mentalidade, tem gente que não tem. Ele falou assim, É ó. mais profissional, menos profissional. Abre aspas. Eu lhes disse várias vezes que o jogador brasileiro, tecnicamente, de longe, os melhores que eu já vi e joguei. De longe, os melhores que eu já joguei. Mas mentalmente tem muito que evoluir. Muito, a nível de educação, a nível de formação enquanto homens. Também disse aqui porque eles não têm essa formação. Eles às vezes não têm noção do que estão a fazer. Noção nenhuma. Não tem noção nenhuma a apostar na formação. É isso. Avaliou o Abel em um dos trechos Avaliou o da, professor. é, entendeu? da sua entrevista. Professor que Mas sabe tudo. mas tem uma coisa assim, eu não concordo em muitas coisas com o Abel, não discordo totalmente. Existe aí uma questão até socioeconômica, que os jogadores do Brasil, eles ao chegarem à fama, eles têm uma dificuldade de conviver com isso. Talvez na Europa, e talvez essa seja o fundo da questão do Abel, eles não têm essa dificuldade. Aqui, muitos meninos que chegam no profissional, eles passaram fome na infância. A família depende basicamente do sucesso desses meninos. Então, talvez ele tenha colocado de uma maneira errada, e talvez fique essa, ainda mais porque é português, a questão da colonização. Eu acho que o Mauro deu uma porradinha, porque também essa questão da colonização. Mas não acho caso para o Abel entrar com processo contra o Mauro. Não acho o caso. Eu acho que assim... O Mauro não xingou, o Mauro fez uma análise, da mesma maneira que o Abel teve uma opinião sobre a questão do Verón, da disciplina, da questão cultural, da questão socioeconômica dos jogadores do Brasil, do profissionalismo e tal. O Mauro fez uma crítica nada desrespeitosa, nada. Então, se um treinador vai começar a processar
jornalista só por causa disso, e jornalista fala bosta, fala merda de vez em quando mesmo, mas só que isso não. Mas eu acho que tem a ver também, talvez, Jéssica, não sei se você concorda, com uma questão de tentar dar um cala-boca num jornalista importante, com o qual ele tem sempre um embate meio que pessoal ali, os dois estão E é sempre flamenguista, tem um ator aquela coisa toda, até também pra dar uma apaziguada no restante, né? O que é assim, tipo, se a gente pegar o perfil de cada um, o próprio Mauro, ele gosta, né, de polemizar e colocar as pessoas em saia justa e contra a parede, na sua forma de opinar. Então, é uma questão de respeito que geralmente, enfim... O Abel, ele tem estado no centro de várias discussões ultimamente. Talvez, eu não concordo com o processo. Acho que é nada a ver, entendeu? Mas eu acho que ele deve estar já esgotado, sabe? De estar no meio de tanta polêmica pelo fato de ele ser português. Acho que ele está errado em generalizar os jogadores brasileiros. Se ele falasse do comportamento, por exemplo, a dificuldade do jogador brasileiro em ter um comportamento tático, eu concordaria com ele. Porque isso é uma máxima. O jogador, quando ele vai para a Europa, o jogador brasileiro, ele precisa passar por um tempo enorme de adaptação ao cumprimento tático. Porque lá, hoje no Brasil, isso está cada vez aumentando mais, né? Mas lá isso já era cobrado há muito tempo, né? Essa disciplina tática que o jogador brasileiro não está acostumado a ter. Então, agora ele falar de valores, aí ele já está falando sobre o caráter de cada um. Não, formação e aí como eu acho homem, não sei o quê. Valores, por uma, né, por uma questão de caráter, e não tem como ele generalizar isso. Aí eu acho que é uma falta de respeito. Mas É uma fase, né? O Gabriel Menino tá aí jogando e competitivo. Verón. Acho que foi o Verón. O Verón. Verón, aquele que foi pro Benfica, pro Porto. Foi negociado, foi pro Porto. Logo depois da indisciplina, ele foi negociado. E até houve uma polêmica, dizendo que ele foi barato. Mas mesmo tal. assim, é um guri, tá aprendendo. Sim. E o Mauro César, na crítica que fez ao Abel, que dentro desse processo, ele fala assim, eu quero ver se ele fosse treinador, se o Abel fosse treinador do Manchester City, se ele iria falar isso do Grealish, que é um menino que também tem os mesmos problemas de disciplina, só que é inglês, só que... Sim, porque vai encontrar esses problemas em qualquer time. Eu acho que o Mauro eu acho que dá pra Cristiano Ronaldo, quando surgiu, era rebelde também. Sim, muito. Tantos outros. Pois então não tem essa... O Rooney. Eu acho que assim, ó, o negócio é o seguinte, virou pessoal entre os dois. Sim. Que é errado, tá? E aí um exagerou num ponto, o outro exagerou no outro. Eu acho que virou pessoal. Acho que é bem isso. E aí, eu acho que o processo é só pra desgastar ainda mais a justiça brasileira, que quase não tem processo pra analisar. Não tem o que fazer, né? Exato. Bom resumo. Como é que estamos aí, diretor? Faltam 5, é isso? Tá. Vamos saideira? Beleza. Tema saideira aqui, então, e você pode opinar o que você acha desse processo movido pelo Abel Ferreira contra um jornalista, no caso, o Mauro César Pereira, que é uma baita de uma mala também, vamos combinar. Posso dar-lhe aqui? Vai, claro, pô. Largou. Luva de Pedreiro apaga todos os vídeos das redes sociais e anuncia fim da carreira como influenciador. Comentem, já falamos bastante aqui, seu Chico Lins, sobre... E entra mais ou menos no tema que a gente estava conversando agora. A questão, um menino que era do interior da Bahia, que fazia seus videozinhos, que viralizou, que pegou um picareta para cuidar das coisas dele, que enganou o menino, e aí agora ele está num esquema muito mais profissional, com gente que... Mas é uma carga fortíssima, ele está ganhando dinheiro, e tá rico, e ele está dizendo, estou com saudades da minha vidinha que eu tinha, cara. Jogar uma bola, tranquilo. Jogava bola no terreno, meus amigos, agora tem um monte de coisa, sabe? Claro que tem um lado bom disso, claro que tem, e tem um lado que é de uma mudança muito brusca, que ele vai precisar de um acompanhamento, não só de assessoria humana, mas aí uma terapia, porque não é fácil. É uma mudança muito, muito radical na vida do menino. E eu juro para vocês, quando começou, ele disse assim, esse menino ainda ele não vai aguentar o tranco, tá, do sucesso, porque o sucesso é uma coisa complicada para você administrar. Então, uma proporção muito alta e muito maior do que todo mundo esperava. Cara, ele virou, cara, qualquer coisa. Ele escreve assim, oi! Aí, 70 mil curtidas. Sabe? Então, hoje, a internet, a gente sabe o que é isso. Ganhou um oi do Luva de Pedreiro? Não, mas isso, eu falo oi, cara. Tem a Jéssica, o Faraco, e talvez o César me dá um joinha. Então, é muito... Não, falando sério, cara, Os íntimos... eu olhava pro menino e falava, esse menino aí
vai ter que ser ele tem que ser muito forte para aguentar essa mudança de vida, cara. E não aguentou. E é impressionante, né, Jéssica, que no caso dele, como ele é uma metáfora de um jogador de futebol mesmo, né? Porque ele imita um jogador de futebol, até na coisa da luva e tal. E agora todo o tranco, toda a consequência que tem essa mudança tão drástica de vida de um jogador, ele sente também de uma maneira potencializada, né? Ele é uma caricatura de um jogador de futebol. Foi muito mais rápido do que o do próprio jogador de futebol, que já é rápido, né? Sim. Agora, o que acontece muito, assim, que eu vejo, pelo menos no desabafo dele que eu vi, me pareceu, assim, a sensação... que antes ele fazia por brincadeira, né? Agora já não é mais brincadeira, agora é negócio. E tem gente lucrando junto com ele, o que é totalmente normal. Ele lucra, o agente lucra, isso é lícito, é normal. Mas agora ele tem que produzir para lucrar mais. Então, Até mesmo quando ele não está com vontade de fazer nada. Então eu não sei como é que é a vida dele, mas ele vai ter que entregar para uma marca X, ele vai ter que fazer o vídeo tal com tal pessoa famosa lá, porque tem uma outra marca lá que está vinculada, e agora produzir mais não sei o que para tal lugar, e aí viaja para o país tal para fazer tal coisa. Então, deixa de ser prazeroso, passa a ser uma carga, né? A partir do momento que vira trabalho, por isso que a gente recebe um salário, porque trabalhar não é bom. Se trabalhar fosse bom, a gente fazia de graça. Fala por ti. Fala por ti. Não, é verdade. Eu gosto, Se o tá? Chico quer ser voluntário, a gente pode... Não. Agora, é verdade, o trabalho tu recebe porque ele não é uma coisa maçante, é uma coisa que não é prazerosa 100% do tempo. Então imagina pra ele que fazia aquilo por zoeira, por brincadeira, tem que passar a fazer pra cumprir contratos, pra cumprir o mundo real, que é o de negócios, né? Paraco, parece que tem uma coisa também de... Eu não sei, já imaginou que ele pode olhar pra ele e pensar assim, cara, talvez não faça tanto sentido isso que eu tô fazendo, né? Eu tenho, sei lá, falo 2, 3 frases e tal, e aí tá todo mundo me dando o Acho que mundo não chegou por isso. nesse nível. Talvez não tá até inconscientemente ele possa ser que... Acho que é meio a pressão mesmo. Mas primeiro eu quero dizer que eu fiquei triste agora. Fiquei muito triste. Porque eu achei que a Jéssica gostasse de estar aqui com a gente. Pois é. né? Agora que eu peguei. Mas, Deixa eu fazer com a correção, então. Pra não ficar mal com ninguém. Eu adoro estar aqui na presença dos meus amigos, falando sobre futebol. Super prazeroso. E que bom que a gente recebe ainda pra fazer isso. Além de tudo a gente recebe. Além do Alô, seu prazer Calheiros. de ver o Chico Lins todo dia, Alô, a gente ainda Calheiros. ganha pra isso. Alô, César. sobre o Luva, eu sou... Luva. Íntimo. Principalmente naquela batida lá no ângulo. A gente tem uma intimidade. Claro. Aquilo ali é Então- tem dedo do Faraco naquela Então- chapada. Eu acho que é mais a pressão mesmo. A pressão de não aguentar tanta exposição. De estar no meio do furacão, assim, o tempo inteiro. Porque a gente não está preparado para isso. A gente já tem uma exposição, mas imagina milhões de views. O mundo olhando pro teu videozinho ali no Instagram. Querendo saber o que ele acha, o que ele fala, o que Querendo ele te pensa. tocar, querendo que tu esteja perto. O tempo inteiro, né? E dentro desse universo tem gente que adora e tem os haters também, né? E a Pois pressão, também. Porque Te odeia por nada, né? Te odeia por nada. Pelo bigodinho dele, pela origem dele, pelo preconceito. Então, quer dizer, não são só flores, né? Então eu acho que ele meio que surtou com isso. Só que eu lamento o seguinte, porque os vídeos são tão preciosos, né? Por isso que fizeram sucesso, são vídeos preciosos. Genuínos, assim, né? De uma coisa autêntica, de uma coisa natural, de uma ingenuidade, mas uma ingenuidade tão bela, né? Sei lá. Pura, né? Genuína, né? Mas bela também, né? Porque, pô, aquela brincadeira é a brincadeira de todo guri. De imitar o Cristiano Ronaldo, de imitar o Messi. Acho que foi o grande erro dele, foi imitar o Cristiano Ronaldo, tem que imitar o Messi. Sim! Bem, com essa reflexão sobre a fama e seus custos, a gente encerra mais esse Giro Total. Enfim, falamos de muitas coisas hoje, achei que foi muito legal o programa. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E deixe seu like aí se você não deixou ainda, que é a parte preferida de Chico Lins. Semana que vem estamos de volta. Semana que vem estamos de volta com mais um Giro Total. A gente vai tentar gravar um pouquinho antes pro Chico poder ver o jogo inteiro. Tamo junto, segue o jogo, esquecido, bordão.